Pois é, pessoal, a gente vai falar agora de TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, mais cedo, eu publiquei uma editorial onde eu falei do André Mendonça, né? Teve falas duras aí contra o restante dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que agradou em muito a oposição. Acontece que o André Mendonça, o Cássio Nunes e o Toffoli estarão no TSE em 2026. O Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista hoje dizendo que esses três são menos ideológicos. Não são como o Alexandre de Moraes e a Carmen Lúcia ou o Gilmar Mendes, que são anti-direita. Então, o Eduardo Bolsonaro fala pelo menos num pleito mais justo e mais livre. Mas será? Hoje, o TSE acabou de formar a maioria, numa ação que trata da lei da ficha limpa. Como eu defendi a lei da ficha limpa. Como eu defendi o endurecimento de penas para pessoas vinculadas ao crime, à corrupção. Só que, hoje, esses mesmos que tiram os corruptos da cadeia fazem questão de focar muito bem, usando até a criatividade, contra quem é de direita. Então, muito foco nessa hora, a gente vai falar sobre isso. Também será pauta nesse editorial de uma verdadeira rasteira que o Lula levou. Mas o que é bom? Bom para o Brasil, ruim para o Lula, bom para o Brasil, ruim para o Lula. A grande questão é, será que o Lula vai conseguir contornar o problema econômico que o Brasil está enfrentando? A resposta mais provável é que não. E a gente vai falar sobre isso. Então, eis-me aqui como um bom pedinte que sou, te pedindo para se inscrever no canal, curtir, compartilhar, você não vai pagar nada por isso, ajuda bastante o canal, tá bom? E só para deixar claro para vocês também, se vocês puderem, tá? Não me esqueçam de forma alguma de fazer o download do livro Segredos Milionários dos Leilões. É muito importante, você sabe, dar uma guinada, entender um pouquinho o que está rolando, né? No mercado aí dos imóveis e que isso é realmente algo muito viável e lucrativo. Bom, vamos começar de matéria? Vamos começar falando do Tribunal Superior Eleitoral. O Eduardo Bolsonaro falou, como eu disse, que confia no Toffoli, no Cássio Nunes e no André Mendonça para, no mínimo, ter uma eleição imparcial. O que não está errado, o Eduardo Bolsonaro. Faz sentido o que o Eduardo Bolsonaro defendeu. Mas hoje, uma coisa que a gente defendeu muito, eu sei que você brasileiro, patriota, cidadão de bem, defendeu muito, chamada Lei da Ficha Limpa, que foi enfraquecida durante o governo Bolsonaro. Eu não estou aqui para agradar, eu estou para falar a verdade. Só que agora, nós temos um grande problema com o que está acontecendo. O caso é ruim, a situação é ruim, outrora, em outros momentos, eu defenderia demais isso aqui, mas no momento que o Brasil vive hoje, não. E você vai me entender o porquê. E se você achar que eu estou falando besteira, por favor, me ajuda a achar uma luz no fim do túnel para que eu mesmo me convença que eu estou errado. Bom, é o seguinte, matéria da Folha de São Paulo. TSE forma a maioria para endurecer a lei da ficha limpa e veta candidato sem condenação. Deixa eu te explicar o que acontece. Um vereador, Fabinho Varandão, supostamente ele teria envolvimento com o crime organizado, lá em Belford Roxo. É o que diz a matéria aqui. Então, o que aconteceu? O Ministério Público ingressou com ação contra o Fabinho. E nessa ação, o Ministério Público falou, opa, o sujeito ali tem envolvimento com o crime. E a ação começou. E ele se candidatou. E o TSE falou, não, você está sendo acusado, então você está inelegível. A lei exige que você tenha sentença penal condenatória transitada em julgado. Ou melhor, a Constituição diz que a todos é garantido a presunção de inocência, quer você goste ou quer não goste. Se for verdade o que atribuem ao caso dele, quero que mofe na cadeia, o crime organizado é o maior mal que existe nesse Brasil. Se não for, simplesmente, ele perdeu a chance de concorrer por algo que talvez enfraquece as garantias e os direitos constitucionais. E se o cara for denunciado simplesmente por ser de direita?
um golpe, um 8 de janeiro, uma fala, uma coisa aqui que possa ser imputada a ele. Esse cara tá fora, tá? Então vou te explicar aqui com cuidado. O Tribunal Superior Eleitoral formou maioria para confirmar decisão que indeferiu o registro de candidatura de acusado de envolvimento com organização criminosas nas eleições desse ano, ampliando as regras de inelegibilidade. Então, ampliou as regras de inelegibilidade. Você não precisa mais ser condenado, não precisa mais de ampla defesa, contraditório. É só eu entrar com uma ação contra você e aí eu já te deixo inelegível. Você está fora da eleição. Tá? A corte já tem 4 votos pela rejeição do recurso do vereador Fabinho Varandão, de Belford Roxo, contra a decisão do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, do Rio de Janeiro, de negar o registro de sua candidatura em razão de uma acusação, ainda não julgada, de envolvimento com a milícia. Então acusaram ele, tá? Você lembra que o Bolsonaro foi muito acusado disso? O caso da Maria. Você consegue me listar todas as acusações que pairaram sobre o Bolsonaro e que depois viu que não era nada daquilo, foram arquivadas? Joias, cartão de vacina, EMA, cloroquina, pandemia, pintou um clima. O que mais que tem? Baleia, jet ski. Espalhar pandemia porque não usava máscara. Tudo isso foram acusações. Hoje, pelos meus cálculos, o Bolsonaro estaria inelegível por mais ou menos uns 180 anos. Se a cada acusação já lhe desse o poder de deixá-lo inelegível. Então, observando o Brasil de hoje, eu tô morrendo de medo de todo mundo que for direita estar inelegível em 2026. Não. Faz uma investigação aí sobre fulano, olha lá, ele comprou um imóvel e pagou em moeda corrente nacional. Denuncia para ver se aquilo não tem irregularidade. Denunciei. Segura o processo. Enquanto ele está sendo investigado, eu te deixo inelegível. Depois que a eleição já passou, errei, né? Moeda corrente nacional não é dinheiro vivo. E aí o Bolsonaro já está fora, o Nicolas já está fora, o Cleitinho já está fora. Você, talvez, que vai encarar esse desafio, já está fora. Então, não vejo com bons olhos. Tá? O que aconteceu aqui vai de encontro ou contra a Constituição no princípio de presunção de inocência, embora eu não concorde, né? Em momento algum, que alguém faça parte do crime organizado, mas merece, né, um devido processo legal, ampla defesa, contraditório e trânsito em julgado. Aí sim pode ficar inelegível. E o Putin? Vamos falar do Putin, né? Putin diz que Rússia está pronta para um duelo de mísseis com os Estados Unidos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, sugeriu nesta quinta-feira um duelo de mísseis com os Estados Unidos que demonstraria como o novo míssil balístico hipersônico Oreshnik, que seu país testou em um ataque à Ucrânia no mês passado, poderia derrotar qualquer sistema de defesa antimísseis americano. Washington afirmou considerar a nova arma um método de terror, né, para assustar os ucranianos, mais do que um ponto de inflexão na guerra. Mas o chefe do Kremlin desafiou o ceticismo de autoridades ocidentais, sugerindo que ambos os lados selecionassem um alvo designado, a ser protegido por sistemas antimísseis dos Estados Unidos para testar qual aparato bélico era mais poderoso. Cara, fanfarrão, né? O que o Putin está fazendo aqui, o que ele falou? Olha, não é uma declaração de guerra, mas ele falou o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos testar um poderio bélico, porque o próprio Putin falou, não, estou disposto a conversar com o Trump, eu quero conversar com o Trump, não quero ser inimigo do Trump, mas eu quero mostrar que a minha é maior do que a dele. Escolhe um lugar no deserto, eu vou tacar um míssil, você tenta segurar. Eu vou escolher um lugar aqui na Rússia que você pode atirar, eu vou tacar um míssil, você vai tacar um míssil, eu vou tentar segurar. Vamos fazer um duelo aqui? Poxa, que tipo de duelo é esse, hein? O que você tem a dizer sobre isso? Coloca no comentário para me ver seu ponto de inflexão. Pessoal, para quem gosta de apostar no Uruguai, eu, por exemplo, né, líder de organização empresarial dos Estados Unidos, sugere somar ao Uruguai e outros países ao acordo comercial do TEMEC. Tá? O acordo comercial do TEMEC é um acordo de comércio, né, que existe entre México, Canadá
e Estados Unidos, tá? Então, esse acordo comercial, ele visa estabelecer, assim, menores tarifas para negociação. O Uruguai está querendo entrar agora nesse novo acordo de tarifas com os Estados Unidos, o que, para mim, sempre que se abre o mercado, sempre que se traz dinheiro estrangeiro, é coisa boa. Vamos falar do Ricardo Nunes. Bola dentro, tá? Eu fui crítico do Ricardo Nunes durante as eleições de 2024, vocês sabem disso. Mas eu não sou hipócrita de dizer que o que ele está fazendo de certo seja considerado algo errado. Tem que ser muito sincero quanto a isso. Matéria do Metrópolis. Nunes e mais 3 prefeitos querem escolas cívico-militares na Grande São Paulo. Tá? E aí sim, tá? Parabéns, dedinho pra cima. É isso aí mesmo. Tá parecendo até um homem de direita. Gostei. Tá? Pelo menos 4 prefeitos eleitos da Grande São Paulo querem implementar um modelo de escolas cívicos-militares criado pelo governo Tarcísio de Freitas do Republicanos nas redes municipais de ensino da cidade. São favoráveis ao projeto, que prevê colocar policiais militares aposentados para trabalharem como monitores nas escolas públicas, os prefeitos da capital paulista, que é o Ricardo Nunes, Itaquaquecetuba, que é o delegado Eduardo Boigues, do PL, Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, que é do Podemos, e Guarulhos, Lucas Scherer. Ferraz de Vasconcelos é o nome da cidade, tá? Priscila Gambale, que é do Podemos, quer colocar, e o de Guarulhos, Lucas Sanches, que também do PL, quer colocar o modelo. A gente sabe que o modelo cívico-militar forma líderes. Tudo que o PT não quer. Tá? Que o PT não quer. Vamos lá, pessoal. Vamos falar de fake news? Hoje o PT quer ser o regulamentador das fake news. Dizer o que se pode ou não dizer. Só que é o seguinte, o ex-ministro Lula, né, ele disse que ele falsificava os números, né? Eles mudavam os números e inventavam números para vocês. E aí nós estamos com esse mesmo PT de volta. E aí a pergunta que eu faço para vocês é simplesinha. Quem garante que órgãos ligados ao governo não estão fazendo isso hoje? Você está vendo tantos números do governo falando que está tudo bem, mas o dólar está desesperador, a coisa está toda desesperadora, mas todo mundo falando que está bem, está tudo bem. Vamos acompanhar isso aqui? Olha só o que o ex-ministro da Agricultura, do Lula, disse aqui. Há outros valores da agricultura familiar do que ficar pegando apenas a contribuição da produção alimentícia. Acho um erro fazer isso. Pior que é um erro, é um terraplanismo, é ignorar os números. Né? É vergonhoso ver hoje, né? Eu vejo aí meus colegas aí do PT insistindo nos números que nós produzimos nos anos 70. E eu fui um dos que, no começo dos anos 2000, era difícil dar uma entrevista e fazer, não, produzir 70% do feijão, 80% da mandioca. Então nós acordamos lá nos reuniões, vamos começar a falar em 70%, para não dar briga. E inventamos esse número de 70%. Senão não está em lugar nenhum. Há outros valores. Inventamos esse número, isso não tem lugar nenhum. Essa publicação é do MBL. Você já deve ter ouvido por aí, ainda mais em discussões que envolvem o MST, que a agricultura familiar produz 70% da comida no Brasil. Normalmente esse número é levantado para atacar o agronegócio brasileiro. Agora, um ex-ministro de Lula resolveu confessar, esse número foi inventado. É fake news. E isso foi espalhado no Brasil por mais de 2 décadas sem checagem. Uma tentativa de desmerecer quem realmente produz a comida dos brasileiros, que é o pequeno, o médio e o grande produtor. Tá aí, né? Esse é o governo que quer regulamentar as fake news, que quer dizer o que é fake news ou não é fake news. E por falar em fake news, você lembra que o governo Bolsonaro era o governo devorador de árvores, o governo destruidor da Amazônia, o governo mauzão que ninguém suportava? Pois é, ninguém tá falando mais nos Yanomamis, né? Tá precisando de alguém, da mídia, fazer uma investigação sobre isso. Porque sobre as queimadas voltaram a falar. Na matéria do Conexão Política, parabéns ao jornalismo do Conexão Política. Sob o governo Lula, a área de queimadas no Brasil teve aumento de 90% em 2024. Só em 2024. Nos primeiros 11 meses de 2024, o Brasil registrou um aumento de 90% nas queimadas, com 29,7 milhões de hectares consumidos pelo fogo, quase o dobro do registrado no mesmo período de 2023, quando 14 milhões de hectares foram afetados. A área queimada neste ano corresponde ao tamanho do estado do Rio Grande do Sul, um aumento dramático
que coloca em situação de alerta. Ué, mas não era o governo do meio ambiente, o governo do amor? Cara, a mídia é o cúmulo da mentira. Mídia é o cúmulo, né, da falta de caráter. Tanto acacaram o Bolsonaro, tanto partiram para cima do Bolsonaro, e hoje a realidade fica exposta aí, né? O governo do amor é pior do que o governo do ódio, né? Em todos os quesitos. Meio ambiente, combate à pobreza, combate à corrupção, combate ao crime organizado, saúde, educação, tá tudo péssimo. Uma vergonha esse governo. E aí, olha só que interessante. Quanto eles criam uma narrativa e surfam em cima dessa narrativa. A Advocacia Geral da União pediu investigação sobre fake news envolvendo Gabriel Galípolo. A Advocacia Geral da União encaminhou ofícios à Polícia Federal e à Comissão de Valores Imobiliários para que sejam instaurados procedimentos para apurar possíveis crimes contra o mercado de capitais, a partir da veiculação em rede social de fake news envolvendo a política monetária brasileira, o Banco Central e seu futuro presidente Gabriel Galípolo. Ora, estão fazendo especulação, estão fazendo algo para interferir no mercado, estão usando a figura do Galípolo para fazer isso. Galípolo, para quem não sabe, é o cara que o Lula indicou para ser o novo presidente do Banco Central. É ele que vai regular a questão da moeda. Ele é tão importante quanto o ministro da Economia, tá? O ministro da Fazenda, que é o Haddad. Então, temos uma investigação porque espalharam fake news contra ele, criando um ataque especulativo. O próprio AGU falou que criou um ataque especulativo. E se a figura que supostamente é alvo desse ataque especulativo disser que não teve nada disso? Pois é, foi exatamente o que aconteceu. Gabriel Galípolo nega que a alta do dólar seja causada por ataque especulativo. Abre aspas. Não é correto tentar tratar o mercado como um bloco monolítico, como se fosse uma coisa só que está coordenada, esclareceu o presidente, né, o futuro presidente do Banco Central do Brasil. E aí, a própria Bárbara, do Te Atualizei, escreveu: Galípolo, o indicado do Lula ao Banco Central, desmentiu Daniela Lima e Miriam Leitão, que vexame da TV estatal não oficial, né, que é a Globo. Então, o próprio Galípolo, né, que é o próximo presidente do Banco Central, desmentiu o governinho do Lula. Né? E como é que essa situação fica? Se eles mesmos, né, se desmentem, quem espalhou fake news? É o Galípolo que faz parte dessa trama de fake news ou é o governo que está mentindo acerca de alguma coisa? Nessa queda de braço, eu estou com o Galípolo. Não estou vendo especulação nenhuma do mercado tradicional. Estou vendo desacreditado. Isso sim. Antagonista. Até o indicado de Lula ao Banco Central refuta a narrativa do governo sobre o dólar. Não é correto tratar o mercado como um bloco monolítico, disse Gabriel Galípolo em meio a elogios a Roberto Campos Neto. E aí, para deixar o Lula mais louco ainda, parecia, né, uma conversa de compadres entre o Galípolo e o Campos Neto. O Lula odiou isso. O Campos Neto é o presidente do Banco Central que o Lula mais odeia, porque ele é indicado do Bolsonaro, ele bateu de frente com o Lula e foi um herói que conseguiu controlar a inflação de certa forma no Brasil. Porque se já tivesse tudo na mão do Lula, nós já éramos ferrados. Só que o que acontece? Parece que o Campos Neto conseguiu convencer o Galípolo que o caminho do Lula é o errado. Ele é independente, Lula não pode mandar embora, não pode fazer nada com o Galípolo. E pode ser ele siga os passos, né? E talvez coloque até o Campos Neto como seu assessor direto ali para ele aprender um pouquinho, né, sobre economia. Dá uma olhada aqui. Não que eu estou falando que o Galípolo não entende, tá? Não é isso que eu estou falando. Não conheço o trabalho do Galípolo ainda. E pelo contrário, já entrou me surpreendendo positivamente, tá? Positivamente. Bom, antes de eu responder, eu vou aproveitar aqui para agradecer ao Roberto. O Roberto, em várias vezes nas reuniões, ele citava o Powell, mas não era o Jeremy Powell, era o Colin Powell que ele citava, dizendo sobre você exercer influência num ambiente de reunião não pela autoridade, mas pela experiência e pelo aconselhamento. E eu sou a testemunha da generosidade que o Roberto teve ao longo de todo esse processo de transição. Às vezes o Roberto usa a palavra suave, às vezes eu uso generosidade, mas a verdade é que ela foi uma transição entre amigos mesmo, foi muito amistosa e o Roberto foi
foi muito, muito generoso mesmo nesse processo de passagem de bastão ao longo do processo, de dar liberdade, de em todas as reuniões poder falar. É importante que o Gabriel tenha um peso diferente agora na fala, que o Gabriel tenha um peso diferente na votação, e foi assim ao longo dessas últimas reuniões. Então, só agradecer, Roberto. Tenho muito orgulho de você ter me dado essa oportunidade de estar passando por essa primeira transição da autonomia do BC com o BC, graças ao que você está fazendo. E eu sou testemunha de que o Roberto, em todas as reuniões, atuou com a preocupação em relação ao país, sempre, sempre. Pensando no que era melhor para a economia brasileira e o que era para o país e em fortalecer a gente. E é um orgulho para mim poder passar pela essa transição, na primeiro teste aqui da autonomia do BC, no momento que a gente sabe, com uma sociedade conflagrada, como a gente sabe, mas que acho que o avô do Roberto estaria muito orgulhoso de saber que ele deu essa contribuição de demonstração de força institucional do Banco Central nesse momento. Acho que o Banco Central dá uma grande demonstração e te agradeço como futuro presidente e te agradeço como brasileiro pelo tudo que você fez e como amigo. Caraca! Vocês não têm noção do que aconteceu aqui. O Campos Neto, né, o cara realmente fez a diferença como presidente do Banco Central, segurou a inflação. Hoje era pra gente já estar com o dólar a R$8. Hoje já era para a inflação, já está a 5%, 6%, e o cara foi um herói. E o indicado do Lula, que todo mundo imaginava que ia vir com um discurso radical do PT, ele rasgou elogios, agradeceu o Campos Neto, não só como presidente do Banco Central, mas como cidadão brasileiro. Mais ou menos, o Galípolo falou o seguinte: tá vendo tudo isso que o PT, que o Lula e que a turma da esquerda tá falando? Gente, é mentira. O Campos Neto foi o verdadeiro herói dessa história. Cara, isso já foi suficiente para tranquilizar um pouquinho o mercado e fazer com que o dólar oscilasse, até porque teve também, né, o leilão, mas o dólar caiu depois de liberar 3 bilhões e depois da fala do Galípolo, né? O dólar chegou a atingir 6,30, tá? 6,30. Bateu, né? Negociado hoje a 6,19, talvez até um pouco mais baixo, ou seja, deu uma queda por 2 motivos. Uma, porque o Banco Central está atuando. 2, porque o Galípolo falou: dane-se as melecas que o Lula fala, eu vou continuar o papel do Campos Neto e não você é uma cadelinha do PT. Cara, para você, Galípolo, e para você, Campos Neto, tá? Espero que você continue me surpreendendo bem o Brasil, né? Vamos lá. E aí, por fim, mas não menos importante, outro motivo que eu vejo que pode fazer o dólar dar uma tranquilizadinha, pelo menos por hora, até o Lula abrir a boca. A Câmara dos Deputados, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, aprovou em primeiro turno, são 2 turnos, tá? 2, 2, 3, é a regra da emenda constitucional. Sempre lembra disso, né? A PEC, proposta de emenda constitucional, 2, 2, 3. 2 casas, em 2 turnos, em 3/5. 2, 2, 3, tá? É um número de telefone, tem uns que gravam 2, 2, 3, 5. Mas o que aconteceu? Já aprovou no primeiro turno, provavelmente vai aprovar no segundo, já vai ser remetido para o Senado, e é provável que até amanhã, que é o último dia, né, seja aprovado, vai dar um arrefecimento, tá? Eu não estou torcendo contra o Brasil, só não gosto do Lula, tá? Ou melhor, não tenho nada contra o Lula, tá? Nada. Contra o Lula, não. Contra o modelo Lula de governar, contra tudo que o Lula representa, aí eu sou contra. Aí tudo que ele representa para mim na política, eu sou contrário, né? Sou avesso à política do PT, mas, né, em especial do Lula. Mas isso não quer dizer que eu torça contra o Brasil, né? Tem muita gente que vai passar fome, tem gente que vai morrer de fome se tudo que o Lula tá querendo fazer aí passar de boa, né? Então, eu quero realmente que em 2026 a gente se livre desse mal. Mas eu tenho que ser sincero com vocês. A custa da miséria e da fraqueza de gente inocente eu não quero. Tem gente que tá torcendo pro Brasil quebrar de vez. Cara, eu já tô bem financeiramente. Eu saí da pobreza, já morei em carvoeira, já morei em barraco de lona, sabe? Já trabalhei em carvoeira, já fui gesseiro, pedreiro. Hoje, sou um advogado que eu não posso reclamar, tenho meus negócios. Então, assim, hoje tô bem.
mas não por isso que eu vou ser um hipócrita falar, não, quero que o Brasil quebra mesmo, um monte de gente morre de fome só para o Lula cair logo. Aí não dá. Tá? Então, eu torço que a economia se estabilize, mas que o brasileiro entenda que é graças ao Campos Neto, até agora que a coisa está estável. O Galípolo já começou batendo bola, né? Começou bem. E talvez, né, o pacote fiscal comece a dar algum sinal de vida, porque para mim não passa de uma bela porcaria, tá? Sendo sincero para vocês. Ok? Pessoal, obrigado, tá? Hoje os vídeos foram mais longos, né? Cara, eu tô num dilema, tá? Quando eu gripo de novo, e eu não sei que porra que tá acontecendo com a minha imunidade, que tá uma meleca minha imunidade. No último mês, o mês inteiro doente, né? Quando um dia é gripe, no outro eu tô no trono e... sei lá, tava péssimo esses dias, né? A coisa boa é que eu perdi uns quilinhos, né? Mas assim, resolvi parar e trabalhar e focar no trabalho para me esquecer um pouco as dores no corpo, esquecer tudo isso. Então, por isso que os vídeos foram um pouquinho mais longos, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado por me receber na sua casa mais uma vez, durante todo um dia. Sou grato demais por esse direito de estar aqui com vocês. Vocês não sabem o quanto, assim, eu tenho orgulho dessa comunidade que se formou aqui, tá? Vocês não têm noção do quanto eu realmente tenho uma dívida de gratidão, né? Em saber que eu não estou sozinho nessa batalha, que vocês pensam como eu, sabe? O radicalismo, assim, essa cena, desculpa aí, eu sei que vai ter gente que não vai gostar do que eu vou falar, mas essa cena do Galípolo com o Campos Neto, eu achei, sabe, um alento para o tempo de desastre que a gente vem vivendo, tá? Eu achei algo assim super sensato, o cara indicado do Lula elogiando muito o indicado do Bolsonaro e falando, cara, deixa a ideologia de lado, eu tô aqui para reconhecer o quanto você foi bom. E o Campos Neto falando, eu sei que você também tá aqui para fazer o certo. Você já demonstrou isso. Quem dera se o Brasil tivesse mais Galípolos e Campos Neto trabalhando nesse sentido. Se esse Brasil não fosse essa loucura, né, radical que é o Brasil. Poxa, parabéns, né? Senti aqui, por um instante, me deu um start, até parecendo que eu estava numa democracia. Que bom, né? Que bom a gente ter um pouquinho de sensação de democracia ainda, né? Pena que não dura muito. Abraço, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial.